Saudações e seja bem-vindo a Matabis, que hoje convidou a psicóloga clínica Brígida Nhantum, com quem queremos conversar à volta da problemática dos fatores psicossociais que determinam o consumo de álcool e de outras drogas. A informação das Nações Unidas indica que pelo menos 200 mil pessoas morrem anualmente em consequência da problemática na droga no mundo, sendo que todo o planeta Terra conta com um pouco mais de 30 milhões de pessoas que dependem de consumo de drogas. Brígida Nhantum é sempre bem-vinda à família Mídia Mais. Muito obrigada. Diga uma coisa, quais são os fatores psicossociais que determinam o consumo de álcool e outras drogas? São vários. E eu ia começar por fazer um comentário, porque o Boaventura apresenta dados mundiais e teríamos mais impacto se tivéssemos dados nacionais. Os únicos dados que temos referentes a Moçambique têm a ver com o Hospital Central de Maputo, que chega a receber algo como 600 pessoas anualmente que vão para o Hospital Central em consequência de consumo de drogas. E deixa-me sublinhar que esses são dados daqueles que chegam ao Hospital Central. E pode ser que a maioria dos casos não chegue ao Hospital Central. Exatamente. E a média mensal ainda no Hospital Central é de cerca de 50. Isso significa que temos muito mais do que isso, tendo em conta que há muitos casos, aliás, a maioria não chega ao Hospital Central. Então, provavelmente, temos muito mais do que mostra aqueles casos que chegam até ao Hospital Central. Talvez já era a altura de nós pensarmos em fazer pesquisas a nível nacional, que nos permitam até ter a magnitude desse problema por províncias, por regiões, zona urbana, zona rural, por gênero, masculino, feminino, incluindo até por estrato social, porque houve uma altura que havia eu diria isso, não quero dizer exatamente desinformação, mas talvez uma má interpretação do consumo de droga, porque houve uma altura que se dizia que quem consome droga é filho de rico, e nós podemos ver no nosso dia a dia que não é bem assim. Temos muita gente de classe muito baixa a consumir droga. Do mesmo jeito que temos pessoas de classe média e alta a consumir droga. E muitas vezes nós reparávamos apenas para o extrato social e nos esquecíamos das motivações que fizeram a pessoa entrar naquele mundo. E às vezes a diferença está exatamente aí. E o outro aspecto aqui que é muito importante também levantarmos, uma vez que estamos a falar da componente psicológica e social, é que nós temos várias classificações de droga. Sendo que o álcool, diferentemente do que a maioria pensa, faz parte precisamente das drogas. Exato. Muitas pessoas costumam dizer álcool e drogas, quando tudo está na classe das drogas. A diferença é que há drogas autorizadas e aquelas ilícitas. Exatamente. Eu acho que é por isso que as pessoas até preferem usar o termo álcool e outras drogas, porque esse outras drogas está a dizer que esse álcool também é droga. Mas para além do álcool temos outras drogas. E se formos a ver, o álcool aparece muito porque, para além de ser a mais consumida, de alguma maneira é a de fácil acesso, com diferentes características. Porque uma pessoa com 10 meticais pode ter acesso ao álcool. Uma pessoa com 20 meticais pode ter acesso ao álcool, dependendo do tipo de qualidade do álcool, tipo de álcool, mas tem acesso ao álcool. A verdade é que é álcool. Depois, há também aquele que precisa, por exemplo, de ter 1000 meticais para ter acesso ao álcool que consome. Há quem precisa de 5000 meticais, mas todos esses estão a consumir álcool. Porque há um álcool pequenininho, tipo caldo, que chamam Boss, que tem um valor em termos de concentração de álcool muito elevado, mas está muito barato. Com 10 meticais, 5 meticais, as pessoas consomem. Então, é importante aqui nós termos em mente que, quando se fala de álcool e outras drogas, não estamos a dizer que o álcool não é droga. É droga sim, é por isso que estamos a usar o termo outras, porque o álcool já é uma droga. Mesmo os comprimidos que nós tomamos também são drogas. A diferença é que nós temos drogas lícitas e drogas ilícitas. Dentro das drogas lícitas, dando exemplo exatamente do comprimido, que às vezes nós até consumimos sem prescrição médica, vamos a qualquer farmácia, pedimos qualquer coisa porque ouvimos o nome, nem sabemos para que estamos a tomar e nem temos ideia de que estamos a nos drogar.
Vamos, compramos, tomamos e a vida está a andar. Ninguém nos leva para uma prisão porque compramos um paracetamol e tomamos sem ter necessidade, por exemplo. Ou porque abusamos de um cotrimoxazol, porque estamos aqui a lidar com uma droga lícita. No entanto, eu gostaria de esclarecer que mesmo dentro das drogas lícitas, e falando particularmente do medicamento, já digo porque é que estou a usar muito o exemplo do medicamento, é que ultimamente há muita gente a se automedicar. E não tem ideia que nessa automedicação também está a criar dependência a certos medicamentos, logo está a criar dependência a uma droga, independentemente da droga ser lícita ou não. Está a criar uma dependência. E nós temos muita gente dependente de comprimidos diversos. Estão no grupo dos dependentes, sim. Estão no grupo de dependentes, simplesmente eles estão a depender de uma droga lícita. E às vezes nós, quando vamos fazer intervenções, nos esquecemos deles, porque estamos mais preocupados em fazer reabilitação daqueles que consomem drogas ilícitas. Dentro daquelas drogas hospitalares, há níveis de prescrição. Há comprimidos que o técnico de medicina não pode prescrever. Há comprimidos que o médico de clínica geral não pode prescrever, é de prescrição exclusiva de especialistas. E mesmo nos especialistas, há certos canões, há 5 níveis de prescrições diferentes. O que significa que mesmo nessa droga lícita, há níveis, porque aquele técnico de medicina, por exemplo, ao prescrever aquela droga, há certas particularidades que ele, pelo nível que tem de instrução, não tem capacidade de lidar com elas de melhor forma. Então estaria simplesmente, provavelmente, a drogar a pessoa enquanto nem tem necessidade. Apenas um exemplo que estamos aqui a dar para ver até que ponto é que, quando nós estamos a falar da droga, estamos a falar de tudo aquilo que altera o funcionamento normal do sistema nervoso. E já isso vai me fazer a ponte com a classificação, com mais uma outra classificação das drogas, de acordo com a forma como atuam a nível do sistema nervoso central. E dessa forma a OMS dá 3 classificações. Temos as drogas depressoras. Depressoras por quê? Porque são drogas que quando nós consumimos, elas vão reduzir o funcionamento do sistema nervoso central. Dão aquela sensação de fadiga, principalmente quando nós consumimos de forma elevada. Dificuldade de processamento de informação, lentidão no pensamento e de alguma maneira nos deixam meio desligados do mundo. Mesmo a nossa sensibilidade reduz quando nós consumimos as drogas depressoras. E nós temos nesse grupo que tipo de drogas? Temos o álcool, pois embora as pessoas às vezes confundem, porque há pessoas que quando consomem álcool ficam mais desinibidas, abrem-se mais, falam mais à vontade. E há outras que quando consomem álcool, à medida que vão se embriagando, ficam todas quietinhas, parecem santinhas. O mesmo acontece com algumas pessoas que consomem cannabis sativa. Exatamente, porque o efeito varia de organismo para organismo. Outras pessoas quando consomem cannabis sativa, vulgo suruma, têm uma força extraordinária para se fazer a machamba. E trabalham o dia inteiro. Exato, e acabam ganhando vício, porque querem sempre ter essa força, vão consumindo de forma continuada. Então, nós aqui, quando estamos a falar de drogas depressoras, independentemente do efeito particular que vai desinibir ou inibir, não deixa de ser uma droga depressora, porque depois vem mesmo a fadiga, a lentidão no pensamento, a perda da sensibilidade. É por isso que sempre temos ouvido na rádio, na televisão, nas ruas, estamos sempre a falar, se bebeu, não conduz. Porque essa perda de sensibilidade é que tem sido uma das grandes causas dos acidentes causados por excesso de álcool. Vamos a dizer que o álcool é uma droga depressora. Para além de perder sensibilidade, vai alterar a minha atenção e concentração, vai alterar a consciência. Tudo isso é incompatível com aquela concentração que eu preciso quando estou na estrada a conduzir. Então, de alguma maneira, às vezes nós não percebemos por que nos dizem aquilo, mas nós também achamos que estamos a curtir, como se diz vulgarmente. E às vezes é uma curtição que nós vamos perdendo um bocadinho do nosso senso de responsabilidade em relação a nós próprios, em relação às pessoas que estão à nossa volta. E vamos cometendo erros exatamente a cobrir aqueles nossos erros e nossos fracassos em algum momento com a palavra curtição, porque eu posso curtir, posso me divertir sem machucar nem a mim, nem as pessoas à minha volta, sem provocar problemas de saúde e sem criar dependência. Para além do álcool, temos o ópio.
E há muita gente que mergulha no consumo de ópio por, já estou a entrar um bocadinho em alguns fatores, por influência de amigos, por influência familiar, porque tem alguma frustração pessoal, quando estamos a falar de variáveis mais pessoais, mas acaba tendo esse efeito depois. E o ópio causou uma grande guerra internacional que estudamos nos tempos de Alavão na história. Exatamente. Sobretudo quando éramos chamados a estudar a história do comunismo. Exatamente. Só para o Boaventura ver até que ponto é que essa questão do consumo da droga está a acompanhar a história da humanidade. Porque a droga, para além de ter esse efeito que vai estragando a nossa mente, a nossa consciência, vai provocando problemas de saúde, também tem efeitos medicinais. Há drogas que são usadas exatamente para efeitos medicinais. Dentro dessas drogas ilícitas, porque já dei exemplo dos medicamentos que são usados para efeitos medicinais e são drogas lícitas. Dentro das ilícitas, também há algumas que são usadas com efeitos medicinais. E houve uma altura, já não me lembro muito bem que ano, que estava-se a debater até que ponto é que podia se legalizar certa quantidade de cannabis ativa, vulgo suruma. O falecido jornalista Carlos Cardoso foi o grande defensor da necessidade de se legalizar o consumo de cannabis ativo. Sim, mas havia aqui um debate em relação ao legalizarmos, qual é a quantidade que vai ser autorizada para ser legal, porque ela é muito usada para tratamento de dor, redução da dor em pacientes que estão numa fase avançada de cancro. Há países que esses pacientes têm autorização para uma certa quantidade que consomem por mês. Só se considera crime quando eles ultrapassam aquela quantidade. Então, de alguma maneira, só para vermos até que ponto é que essa mesma droga tanto pode trazer coisas boas como coisas más. Mas, por outro lado, como os números que o Boaventura mostrou no princípio, temos gente a morrer, gente a ser violentada, a entrar na delinquência, a destruir famílias também por causa do consumo da droga. Mas em compensação temos lá atrás os grandes da droga que estão a fazer riquezas, esbanjam dinheiro e tudo à custa da dor, da morte dos seus consumidores. Então estamos perante aqui uma situação que na verdade é uma guerra, e uma grande guerra, e uma guerra que acaba prejudicando muitos inocentes. Mas como estamos ainda aqui a falar das drogas depressoras, também temos as estimulantes. Enquanto que as depressoras reduzem o nível de funcionamento do sistema nervoso central, as estimulantes aumentam. Quando a pessoa consome, tem aquela sensação de aumentar a percepção, de diminuir o cansaço, ficar enérgica. Enquanto estiver sob efeito daquela droga, a pessoa tem uma energia incrível, faz tudo mais alguma coisa. E alguns às vezes vão consumir exatamente porque querem essa sensação de ser elétrico, para aguentar com certas baladas, para aguentar com certas atividades. Outros vão entrando no vício exatamente porque querem conseguir fazer noitadas a estudar. Alguns estudantes entram na droga assim, começam por consumir porque querem virar à noite a preparar um texto ou uma apresentação. Depois aquilo, pouco a pouco, vai entrando na onda do vício, que acabam ficando dependentes daquilo. Aqui temos a cocaína. Dentro do exemplo das drogas estimulantes, temos o êxtase também, faz parte das drogas estimulantes. E são daquelas coisas que a pessoa prova uma vez, aquele pedaço chama o outro, vai chamando, chega a uma altura que já não se vive sem ele. Depois temos o terceiro grande grupo, que são as drogas perturbadoras. Conforme o nome diz, perturbam completamente o nosso funcionamento geral. Quais são essas? Provocam até algumas vezes alucinações. Os alucinogênios estão dentro deste grupo de drogas. A cannabis ativa também está dentro desse tipo de drogas. A pessoa começa a ter a percepção completamente conturbada, alucinações, delírios, dificuldade de um discurso incoerente, fica completamente perturbada a nível geral, de tal forma que mesmo para ter uma conversa com aquela pessoa é impossível, porque ela está perturbada. Então, é importante que a gente tenha o cuidado de identificar, até pela maneira como a pessoa está se a comportar, pelo seu comportamento, que tipo de droga consumiu. E isso ajuda-nos muito a ver que tipo de intervenção podemos fazer. Senão vamos dar alguma coisa que, em vez de ajudar a trazer a pessoa, vai acelerar. Ou então vamos dar algo incompatível que pode até tirar a vida daquela pessoa. Por isso é que é importante que as pessoas conheçam essas classificações. Eu sei que o consumidor não está preocupado com a classificação. Isso é um facto.
Porque ele, quando vai à procura da droga, não chega lá e perguntar ao vendedor: epa, a droga que tens é o quê? É depressora? Porque ele não está preocupado, ele está preocupado com o efeito que aquilo vai causar nele. E por trás disso, o que lhe faz ir à procura também não lhe dá espaço para ele chegar lá e procurar saber. E eles próprios não gostam de ler sobre as drogas, porque se eles tivessem alguém que lhes desse informação, lhes educasse em relação às drogas, provavelmente eles já podiam estar até, de alguma maneira, precavidos e evitar entrar nesse mundo, tendo em conta o estrago que isso podia fazer para a vida deles e para a vida das pessoas à sua volta. Mas, infelizmente, poucos são os que entram lá com informação sobre até que ponto é que aquele abismo realmente vai destruir a sua vida e a vida da sua família. Luís Nhantom é favorável à legalização em Moçambique de cannabis sativa, vulgo surum? Eu penso que hei de dar a minha opinião depois, deixa só terminar essa parte que estávamos aqui a debater, porque em termos de tipos de usuários, que é para chegarmos até ao toxicodependente, porque nós falamos mais do toxicodependente e às vezes classificamos mal os usuários de droga, nem todos são toxicodependentes. Nós temos 4 tipos de usuários de droga segundo a OMS. Temos aquele que nós chamamos de experimentador, conforme o nome diz, ele experimenta. Às vezes é aquela coisa, eu sou muito amiga do Boaventura, o Boaventura consome e um dia, experimenta lá, se não gostares abandonas. Eu experimento naquele dia e realmente até a sensação é boa, mas depois eu chego em casa reflito e digo, eu não quero de novo. Não vamos dizer que essa pessoa é dependente de droga. Ele é um experimentador. E por que a OMS fez essa classificação? Porque nós temos que ter em conta o tempo em que a pessoa está a consumir a droga e a quantidade que consome antes de darmos nomes ao usuário. E isso também vai nos ajudar a fazer o prognóstico. Até que ponto é que é fácil ou não recuperar este usuário? Que tipo de fatores eu preciso explorar ou que tipo de recursos preciso? Se ele é um experimentador, se calhar é muito mais fácil recuperar do que um dependente. Se ele é, por exemplo, um usuário ocasional, quem são os usuários ocasionais? Consomem certo tipo de drogas em função da ocasião. Se a ocasião não chamar, ele não vai consumir. E nós temos muita gente que consome álcool assim. Se você perguntar, você bebe? Ah, bebo, mas bebo normalmente em casamentos, em jantares, no dia a dia, não. Esse não é alcoólatra, mas entretanto é um consumidor de álcool ocasional. E isso acontece também em relação às outras drogas. Então é importante também fazermos essa classificação. Depois do ocasional temos o habitual, antes de chegar ao dependente. O habitual, conforme o nome diz, já se tornou um hábito, ele consumir. Mas quando aquilo vira vício, ele não consegue viver sem consumir, já entramos no patamar da dependência. Ele é dependente do consumo daquela droga. E ele não consegue viver sem aquela droga. De tal forma que quando aquela droga não existe, ele entra numa situação de colapso. E muitos usuários têm muita dificuldade de lidar com o período de abstinência. Aquele momento em que ele não consumiu nada, depois do último consumo que teve. E mesmo quando estamos a fazer a reabilitação, o momento mais crítico e mais difícil de trabalhar é exatamente o tempo de abstinência. Porque a sintomatologia que se desenvolve aqui, às vezes até para quem não está habituado, pode pensar que ele consumiu demais e está completamente alterado pelo consumo da droga, enquanto é a ansiedade que ele tem pela falta da droga. Ficam agressivos, ficam com uma ansiedade incrível, alguns ficam toda hora a tremer. Enfim, são comportamentos que quem não está habituado pode mesmo dizer, eu acho que esse aqui consumiu e eu estou com medo, pode fugir. E naquela fuga e naquela falta de afeto, de carinho que ele está a precisar e de atenção, ele vai se ver obrigado a voltar a recorrer às drogas, porque hoje nós estamos aqui a debater os fatores psicossociais. Estávamos a fazer essa pequena resenha que era para situar as pessoas, mas na verdade onde nós queremos tocar é o que é que motiva, quais são esses fatores psicossociais que vão motivar a entrada ou a saída
de certa pessoa no mundo da droga. E a Brígida levou muito tempo a responder a minha questão. Porque tínhamos que fazer situar as pessoas. Porque às vezes quando vamos direto ali, a pessoa diz, mas até chegar aqui, o que é que está por trás? Para evitar esse tipo de perguntas, preferi começar por fazer essa Mas a resposta direta já? E pequena descrição. Nós temos vários fatores psicossociais, mas temos como base a família. Não é segredo para nenhum de nós que a família é o primeiro agente socializador. Ou seja, é a família que tem a função de nos dar o ABC da socialização. A família é o nosso educador primário, por isso é que é o agente socializador primário. O ABC da educação nós tínhamos que ter com a família. E essa família, tendo em conta que tem essas funções e essas responsabilidades, e deixa-me dizer que dentro das principais funções da família temos a educação, socialização, proteção e segurança. E essas quatro, bem conjugadas, dão-nos uma boa plataforma para nós não só evitarmos entrar no mundo das drogas, estávamos a esquecer do afeto. É outra função que a família tem. A nossa família tem que nos dar atenção e afeto. Bem conjugado isso, ajuda-nos a criar uma boa plataforma para nós estarmos numa situação em que eu tomo uma decisão que digo, não, eu não quero entrar na droga. Vou para a droga à procura de quê? Afeto e carinho tenho em casa. Eu preciso de um educador, eu tenho em casa. Eu preciso de uma orientação, tenho em casa. Eu preciso de distração, consigo ter sem consumir a droga. Porque essas balizas que a família vai dar quando é estruturada e a cumprir as funções da família. Deixa-me dizer porque é que estou a repisar esses dois aspectos. Porque conforme o nome diz, quando eu falo de família estruturada, estou a falar da estrutura da família, que é pai, mãe, filhos. Mas quando falo da funcionalidade, estou a falar até que ponto é que aquela família consegue exercer com zelo e responsabilidade as funções de família. E entre elas tem o saber ser educador. Nós estamos numa altura em que nós temos poucos educadores e temos muitos provedores. Provedores por quê, Boaventura? Porque os nossos pais dão-nos tudo o que nós precisamos. Temos teto, temos comida, temos dinheiro até para caprichos, até dinheiro para aquilo que nem precisamos. Temos tudo que envolve bens materiais, estão lá. Mas aquelas coisas que não requerem bens materiais, não requerem dinheiro, como carinho, atenção, uma boa conversa, eles não têm. Alguns dos nossos pais fazem-nos crescer à mercê das secretárias domésticas. Ou seja, eu me identifico mais com a minha secretária do que com os meus próprios pais. Eu consigo ficar uma semana sem ver o rosto dos meus pais. Consigo ficar uma semana sem abraçar os meus pais. Sem ver eles preocupados em saber como é que foi meu dia, como é que foi a minha escola, o que é que me deixou triste, o que é que me deixou feliz, qual é o meu desporto preferido, qual é a minha cor preferida. Não tem tempo para isso. Ou seja, temos pais ausentes em termos de presença física humana, mas presentes em termos de bens materiais. Quando eu quero um abraço, dá-me o dinheiro para ir comprar um chocolate. Quando eu choro porque quero para o meu pai desenhar comigo, pergunta o que é que eu preciso, quanto é que custa para ir comprar. Como se tudo se resolvesse com dinheiro e com bens materiais. E às vezes, o que é que isso vai criar nessa criança? Vazio afetivo. E o que é que se segue à família nos fatores sociais que determinam o consumo de droga? Se não trabalharmos bem o aspecto familiar, tudo o resto vai ficar sem força. Então, acho que é muito importante clarificarmos o que é que a família precisa dar. Porque eles, por isso é que repisei, o primeiro agente socializador, primeiro e principal. Então, esse vazio afetivo vai me tornar vulnerável. Tão vulnerável que eu vou encontrar substitutos afetivos. E alguns entram na droga como substituto afetivo. Nem que seja para chamar a atenção dos pais ou da família. Mas ele acha que enquanto ele estiver a se desviar, pelo menos um dia o pai vai chamar a ele. Nem que seja por um motivo de desvio que não devia ser. Tinha que ser chamar porque é dever dele dedicar um tempo ao seu filho. E às vezes as pessoas dizem, não, mas eu só fico em casa 5 minutos. 1 minuto faz diferença na vida de um filho. 1 minuto que o pai cede para ele. Um toque que o pai dá faz diferença na vida do filho.
para fortificar esse vazio afetivo e emocional. O que é que eu quero aqui dizer? É que a família tanto pode ser um fator de proteção, como pode ser um fator de vulnerabilidade. Se eu estou perante uma família funcional, eu tenho um fator protetor, porque a família está a exercer com zelo as suas funções, vai me proteger. Eu hei de ter aquele suporte psicossocial que eu preciso. Mas se eu estou perante uma família disfuncional, já se transformou num fator de risco. Aliás, se formos a ouvir depoimentos de alguns consumidores, há quem diz que provou pela primeira vez a droga em casa. Há quem diz que aprendeu a consumir droga com os próprios pais. Não precisou sair de casa. E há uns que dizem que começaram a consumir porque estavam a fugir um ambiente conturbado de casa. Estavam cansados das discussões dos pais e achavam que enquanto estivessem sob efeito da droga, aquilo não ia lhes causar dor. E aos poucos foram ganhando esse vício, só para ver até que ponto é que a família é a base. E ela, se não está bem cimentada, tudo o resto fica destruído. Porque a outra componente que nós vamos atacar a seguir tem a ver com aspectos individuais. A questão da tolerância à frustração, a questão dos mecanismos defensivos que a pessoa usa, a questão das estratégias de coping para lidar com a dificuldade, com os fracassos. Mas repara que isto vai me trazer de volta à família. Porque se a minha família não me ensinou a ter estratégias adaptativas de coping para lidar com a dificuldade, lidar com a frustração, lidar com os obstáculos, eu hei de cair aonde? De alguma maneira, nós vamos estar num sítio em que vamos girando, mas vamos sempre caindo na família. Por isso é que é importante nós repisarmos que temos que resgatar a família que tinha papel de educador e não apenas o papel de provedor. E na sua opinião, Brígida, por que a família perdeu este papel? Há várias razões. E em algum momento nós fomos perdendo muito alguns valores morais. Por quê? Começamos também por várias razões, não existe um motivo único que fez nós perdermos os valores morais. Nós começamos a nos tornar mais egoístas do que mais humanos e mais de mão aberta, mais afetivas. Nos tornamos mais frios por várias razões, repito. Algumas vezes até por ambições pessoais, por metas pessoais, alguns porque durante a vida sofreram tanto que acabaram transformando a sua personalidade numa coisa mais fria, mais individualista, mais egoísta. E depois também temos a questão de estarmos a ter famílias que são formadas por pilares muito frágeis. Eu formo uma família com base no dinheiro que a pessoa tem, com base nos status que a pessoa vai me dar, e não reparo para a nossa ligação afetiva e emocional, que vai me tornar realmente ligada àquela pessoa e vai me fazer valorizar o fruto daquela relação. Porque os filhos são valorizados em função do que ligou os pais para fazer aquela criança. Porque se aquela criança não me diz nada em termos emocionais e afetivos, já não estou preocupada com ele. Eu quis a criança simplesmente porque a única forma que eu tinha de continuar casada com o João ou com o Marcos era ter uma criança. Mas o que aquela criança significa para mim? Não significa nada. Às vezes até é um objeto de chantagem, porque eu sei que aquela criança vai conseguir me dar tudo o que eu quero. Só para ver até que ponto, quando eu dizia, são vários aspectos. A questão educacional. Nós temos vários estilos parentais e o estilo parental também pode ser um fator tanto de risco como de proteção para o início de consumo de drogas. Porque nós temos o estilo parental autoritário, temos o permissivo, temos o democrático. Há quem pode perguntar, qual dos três é melhor? Qual é que é aconselhável? E a resposta é muito simples. Não é aconselhável nenhum dos três, porque se fores muito democrático, a consequência não vai ser boa. Se fores muito permissivo, a consequência, tudo em excesso prejudica, os extremos prejudicam. Então, aconselha-se que a pessoa consiga fazer uma conciliação dos três em função da contextualização. Mas, acima de tudo, conseguir ter uma boa comunicação com os seus filhos. E isso vai ajudar a melhorar muita coisa e transformar-se no melhor amigo dos seus filhos, porque vai ser a primeira pessoa a saber o que é que se passa com eles. E isso vai lhe fazer até, quando o filho pensar em se meter nas drogas, você vai ser o primeiro a saber, porque há de vir contar para si. E essa vai ser a oportunidade de você ter de fazer esse trabalho, de explicar ao seu filho até que ponto é que aquilo vai lhe fazer bem ou mal, e ele, ao entrar, onde estará a entrar e o que é que pode encontrar lá dentro. Brígida, o que é que faz com que pessoas bem abastadas, que não passam carências,
tornam-se toxicodependentes? Eu ia retificar um aspecto, que não passam carências materiais e financeiras. Sim. Porque muita gente bem abastada tem um déficit emocional e afetivo. E várias vezes o que lhe faz entrar na droga é a tentativa de tapar esse vazio emocional e afetivo. Porque nós que estamos a ver de fora, estamos a ver muito dinheiro, estamos a ver riqueza. E nós estamos a imaginar até que ponto é que aquela componente básica que não requer dinheiro, como o afeto, o carinho, as emoções, estão estabilizadas lá. Porque muita gente que vem desse tipo de famílias tem problema nos autos. A autoimagem dela está baixa, ou seja, quando você pergunta como é que você olha para si, há de ver, eu acho que eu não presto, eu acho que para meu pai eu sou mais um objeto de adorno que está lá em casa. Se você pergunta a autoestima dele, também está baixa, a autovalorização, você perguntar, mas qual é o seu valor, você como pessoa? Eu acho que eu não tenho valor nenhum, porque muitas vezes eu noto que meu pai só me dá, às vezes, um dinheiro para comprar um celular, não sei o que. Ele nunca olhou para aquilo que eu faço. Às vezes, até quando eu tiro uma boa nota na escola, trago, ele nem liga para aquela minha boa classificação. Eu nunca vi meu pai sentado assistir meu jogo de futebol na escola, mas as outras crianças vão com os pais. Então, estamos a ver aqui que, em termos financeiros e materiais, está tudo bem, mas nessa componente afetiva e humana, há muito déficit. Você pergunta, quando é que você recebeu um abraço do seu pai? Quando é que você sentou com seu pai à mesa? Quando é que você jogou futebol com seu pai? Vai te dizer nunca, meu pai nem sabe qual é meu desporto preferido. Então está a ver até que ponto é que a questão da vulnerabilidade tem que ser olhado em diferentes ângulos e não apenas o ter ou não dinheiro. Então, provavelmente o que faz muitos deles entrarem no consumo da droga seja esse vazio afetivo que eles estão a tentar compensar. E eles acreditam que enquanto estão alterados, eles pelo menos não sentem essa falta. E alguns até te dizem, eu acho que para meu pai eu não sou nada. O que mais vale para ele é o dinheiro, as empresas e tudo que ele tem. Então eu hei de continuar vivo, porque a única coisa que eu consigo fazer e me faz ainda disfarçar que estou a viver é exatamente o consumo do álcool ou do outro tipo de droga. Porque havemos de encontrar aqui diferentes tipos de drogas que eles consomem, mas exatamente para tentar fugir. Ou seja, acabam tentando fugir de uma realidade e mergulham noutra que vai lhes trazer mais problemas. E se for já perguntar para os pais se eles estão preocupados com aquilo ou não, eles vão dizer, mas eu dou dinheiro para tudo. Por que meu filho anda a se meter nisso se dinheiro não lhe falta? O próprio pai não tem ideia de que o filho não precisa apenas de dinheiro. Pensa que o dinheiro dele compra tudo. E ele educa o filho para que, como se na vida tudo fosse uma questão de dinheiro, como se tudo tivesse um preço. E não é verdade. Há coisas nesta vida que não têm preço. E muitos dessa classe social entram na droga porque não tem aquilo que não tem preço. E já pode responder a minha questão se estaria favorável à legalização de cannabis sativa vulgo surum? Eu acho que para legalizarmos, tínhamos que fazer uma grande pesquisa para ver até que ponto é que essa legalização não podia trazer muitos problemas. No entanto, já tive algumas experiências, não em Moçambique, deixa sublinhar isso, porque eu estava a viver em Lisboa quando Portugal fez a legalização de algumas drogas e o que se notou é que o consumo de droga baixou drasticamente. Com a legalização? Exatamente. Então, olhando para a componente do impacto psicológico ou psicossocial disso, olhando para aquilo que às vezes motiva algumas pessoas a consumir, a legalização, embora com alguns limites, podia ajudar. Por quê? Porque às vezes nós gostamos do que é proibido, do que é perigoso. E enquanto aquilo me dá adrenalina de eu saber que estou a consumir uma coisa proibida, a qualquer altura vou ter que ser perseguida por um polícia e tenho que correr, tenho que me esconder, aquilo me dá prazer. Na altura em que eu sei que posso consumir abertamente, aquilo tira o meu prazer e eu paro de consumir. Olhando por essa vertente e olhando pela componente medicinal, eu estaria a favor sim, mas com um certo limite. Porque não podemos fazer uma despenalização total. Mesmo os países que já tive a oportunidade de ler, que despenalizaram, não foi total. Tem limites. Então, nesse caso, sim.
Mas era importante que essa despenalização fosse acompanhada de um outro processo. E qual seria esse processo? Um processo de divulgação de informação, um processo de educação, um processo de sensibilização e consciencialização de por que está-se a fazer essa despenalização parcial. Por outro lado, enquanto estamos a despenalizar a cannabis ativa, era importante que a gente não se esquecesse que ela não é a única droga que está a ser consumida e que está a destruir a vida de muita gente. Existem outras. E as pessoas, ao saberem que esta foi despenalizada, iam começar a pensar que as outras também estão no mesmo caminho. Iam pensar que estão livres de consumir as outras. Então, seria importante um trabalho muito bem feito mesmo, de base, detalhado de pesquisa, para ver até que ponto ia-se conseguir criar essas balizas e gerir essa outra parte. Tendo em conta que não íamos com isso parar de fazer um trabalho para tentar evitar que mais gente entrasse no consumo das outras drogas. Porque aqui o que eu noto que é importante nós fazermos é não apenas trabalhar a reabilitação dos que já estão no consumo da droga, mas também fazer um trabalho que faz com que aquele que ainda não entrou na droga evite entrar ou experimentar essa droga. Porque dependendo do seu histórico, porque o histórico de vida também é um fator de risco psicossocial, essa pessoa pode se tornar vulnerável ou não ao consumo da droga. Então, na minha opinião, se tivermos que despenalizar essa palavra custa muito dizer, se tivéssemos que fazer uma lei que pudesse criar um consumo legal, tinha que ter muitos cuidados por causa dessas balizas e esse trabalho de base que tinha que ser feito. E a sua venda, como é que seria? Brígida Nhantum, o que tem a dizer sobre aquelas bebidas? Citou o nome de uma delas, de muito baixo custo, mas cujos efeitos são avassaladores na nossa juventude. Em termos do efeito ou em termos da sua venda? Em termos do efeito, na sua opinião, devia ser permitida a produção daquelas bebidas? Nós estamos a entrar num campo que mexe muito com certo tipo de protocolos ligados a algumas áreas, provavelmente, que eu precisaria de estar muito bem informada para dar uma opinião. Porque por trás da produção de muito tipo de bebidas, nós temos algumas empresas que são até multinacionais, é como o cigarro, que ao mesmo tempo eu digo o cigarro prejudica a saúde, mas estou a fazer o marketing da venda do cigarro. Então estaríamos a entrar aqui num ângulo que eu precisaria estar muito bem informada sobre economia de mercado, sobre marketing e publicidade e sobre várias políticas financeiras para poder dar uma resposta mais concreta. E neste momento o que eu estou em condição de lhe responder, por não ter muito clara essa legislação que está por trás de tudo isso, é o efeito psicológico que isso tem para as pessoas. Porque quando eu coloco ali em cigarro tal, Palmar, por exemplo, passa a publicidade, está barato, é melhor, mas entretanto fumar prejudica a saúde. Depois ponho ali a publicidade de um certo tipo de bebida, depois ponho venda proibida a menores de não sei o que. Em termos de efeito psicológico, o que aquilo provoca? Isso posso neste momento responder, mas essa legislação é uma legislação que eu não tenho domínio. Estaria a meter água, porque há muita coisa por trás que envolve interpretação de certas leis que não quero mexer então, por falta de domínio. Então vamos aqui depois de responder o que se ganha com esta advertência que citou. Entretanto, há uma outra publicidade oculta que acaba estimulando a compra daqueles produtos. Muitas vezes nem a publicidade oculta. Às vezes é uma falta de consciência de nós que vendemos, porque muitos de nós vendemos álcool a menores de 18 anos conscientes de que aquele é menor e que aquele álcool que ele está a comprar é para ele mesmo consumir. Muitos de nós vendemos suruma, vendemos morfina, vendemos cocaína, vendemos crack a muitos menores, conscientes de que eles estão a comprar para eles consumir e eles em condições normais nem deviam aparecer para fazer essas compras e nós nem devíamos lhes vender essas coisas. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o lucro, com o dinheiro. Nós estamos preocupados com o efeito que aquilo vai ter na vida daquela criança. E fazemos a criança ir roubar, já estamos a criar um delinquente.
Porque ele, quando não tem dinheiro para consumir e o organismo dele está a pedir, vai para casa, rouba, aos poucos a casa fica vazia e eu quero aquele dinheiro. Alguns até, houve uma vez que um senhor contou uma história, ele estava a ir à esquadra meter queixa porque o filho menor tinha desaparecido. Mas ele, ao chegar à esquadra, quando ele estava a falar com o oficial de dia, recebe uma chamada. E a chamada, o que é que lhe dizia? Não precisa meter queixa, o seu filho está vivo e você pode vir lhe buscar a qualquer altura, desde que traga o valor X, que é o que o seu filho está me dever de consumo de droga. Ele está retido aqui até pagar esse valor. Para imaginar até que ponto é que de alguma maneira nós temos responsabilidades também? Porque eu vendi para aquela criança a saber que ela não devia consumir e consciente de que ela estava a comprar para ela própria. E às vezes eu vendo e permito que ela consuma na minha frente. Mas quando ele é o filho que aparece assim, repara que eu vendo para seu filho, porque não estou preocupada com o estrago que é de fazer. Mas quando o Boaventura vende para meu filho, eu vou lhe queixar. Por que que nós os dois não pensamos que o mesmo mal que estou a fazer para o seu filho, na mesma altura alguém está a fazer para o meu filho? Isso podia nos fazer mudar a nossa consciência que temos em relação ao vendermos ou não certo tipo de drogas a certos menores. Ou seja, aqueles que têm empresas que produzem querem fazer a parte deles. Mas nós, como sociedade, também temos que fazer o nosso papel. E não lançar tudo para o governo, lançar tudo. Nós temos que fazer a nossa parte. E nós não estamos a fazer a nossa parte para tentar travar esse consumo de droga, para tentar evitar que muito adolescente, muita criança entre neste mundo. Nós só passamos a vida a gritar. E a gritar de que forma? Sem regra nenhuma. Estamos à procura de culpados e às vezes os principais culpados somos nós próprios. Tudo bem, eu não nego que é preciso que haja uma legislação clara. Até mesmo para punir os que vendem e revendem essa droga, porque isso também está dentro dos fatores psicossociais. Estamos a entrar numa componente social que casa com a componente jurídica, mas tem muito impacto social. Brígida Nhantumbo, há casamentos que se destroem por força da droga. Qual é o efeito da droga na atividade sexual, por exemplo? Aqui vamos entrar num aspecto em que temos que considerar o tempo de consumo, o tipo de droga, a quantidade de droga consumida, porque também vamos encontrar algumas drogas que são consumidas como afrodisíacas para estimular a relação sexual. Aconselha essas drogas? É importante que a pessoa... É importante, acima de tudo, que a pessoa não consuma nenhuma droga para estimular a sua atividade sexual. Da forma que o ser humano foi feito, se ele não for sedentário, aqui vou fazer levantamento de fatores de risco que podem trazer um desempenho baixo na vida sexual. Se ele não for sedentário, ele estar emocionalmente bem, ele ter uma boa comunicação com tanto a mulher com o homem com a mulher, termos essa componente afetiva muito bem feita, claro, e acima de tudo, dependendo também das idades, porque a nossa vida sexual também, não podemos querer muito desempenho em certas idades, também temos que ter esse aspecto. A pessoa tem tudo para ter uma vida sexual saudável, sem precisar de estimulantes. No entanto, hoje em dia, nós temos assistido situações em que o sexo é visto como desporto. E isso aos poucos vai desgastando aquela pessoa e chega a certa idade, ainda muito cedo começa a ter problemas que já dependem de estimulantes. Aos poucos vai se tornar dependente de tal forma que se não tiver estimulante não consegue ter nenhum tipo de vida sexual. Então, pessoalmente não aconselho. Mas para aqueles que já acabaram se estragando, é importante que aproximem um profissional, porque pode ser que ele faça uma avaliação e consiga não ficar tão dependente de estimulantes como está, porque alguns acabam criando dependência ou por causa de fatores psicogénios, ou por causa de indução de amigos, ou por causa de fatores individuais. Ele não se sente homem suficiente para satisfazer uma mulher, por exemplo, ou a mulher acha que ela não é capaz de se envolver com algum homem naturalmente, então acaba usando a droga para disfarçar o momento. Quando é que somos bem-sucedidos no tratamento de um toxicodependente? É quando a iniciativa parte do paciente ou quando a família toma a iniciativa de tratar esse indivíduo? É importante que haja vontade por parte do paciente, porque a família mostrar vontade não significa automaticamente que aquela vontade vai passar para o paciente. Ele, como paciente, tem que ter consciência da situação em que ele está, criar vontade de querer mudar e colaborar. Depois é importante que ele tenha o suporte da família, porque se for a reparar, o tempo que ele fica com o profissional, podemos pôr aí entre 5 a 10% do tempo. 90% ele não está com o profissional.
E é suposto que quem esteja a fazer aquela cobertura das recomendações seja a família. E falamos muito da questão afetiva. Quem tem que dar esse suporte afetivo e emocional é a família. É importante que a família passe por um processo de psicoeducação para saber como lidar com algumas transformações, porque esse processo de sair da droga para retornar é um processo que tem várias características em momentos uns mais turbulentos, outros mais calmos, alguns que a pessoa diz eu vou desistir, principalmente na fase da abstinência. E a família tem que estar preparada psicologicamente para enfrentar de boa forma e dar o suporte que ele precisa neste momento. Então, é importante que a família esteja sensibilizada assim, mas a principal motivação tem que vir do paciente. Brígida Nhantumbo, psicóloga clínica, foi nossa convidada hoje ao Matabicho. Com Brígida Nhantumbo conversamos à volta dos fatores psicossociais no consumo de álcool e outras drogas. Acompanha Matabicho de segunda a sexta, pontualmente às 7h30.